Citado na delação premiada do ex-PM Rony Lessa, Domingos Brazão nega qualquer envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele afirmou, por meio de nota, que não conhece os envolvidos no crime e disse esperar que os fatos sejam concretamente esclarecidos. A morte de Marielle, de acordo com as investigações, seria uma vingança contra o ex-deputado Marcelo Freixo, com quem ela trabalhou por 10 anos e que presidiu a CPI das milícias, e ainda pelo fato de a vereadora, durante o mandato, ter atuado contra a expansão de construções irregulares na Zona Oeste, onde o conselheiro disputava a influência com Marcelo Siciliano. A delação de Rony Lessa, que está preso desde 2019, está no Superior Tribunal de Justiça em razão de Domingos Brazão ter foro privilegiado. Eu não sei se eu já passei todas as suas informações, Pedro Dobal. Bom dia para você. O Dobal está ao vivo conosco para trazer todos os detalhes dessa notícia importantíssima, né, que pode desvendar a motivação do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Bom dia mais uma vez, Pedro Dobal. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, inclusive comentou esse assunto ontem, disse que a delação premiada não é um meio de prova e que são necessários outros elementos para se concluir uma investigação, como essa investigação sobre as mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa declaração foi ontem, durante uma entrevista coletiva, para falar sobre a transição na pasta, com a saída de Dino para o Supremo Tribunal Federal e a chegada de Ricardo Lewandowski. Como esse caso está sob sigilo, Dino não comentou especificamente a delação premiada do policial militar reformado Rony Lessa, que é um dos acusados de envolvimento nos assassinatos de Marielle e Anderson. Mas, segundo fontes do Grupo Bandeirantes de Comunicação, essa colaboração ocorreu, só que ainda precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na delação, Rony Lessa apontou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, como um dos mandantes desse assassinato. Mas a defesa dele disse que ele não tem qualquer envolvimento com o crime, disse também que já pediu acesso à investigação, que o acesso foi negado e que por isso desconhece o teor dos elementos contidos no inquérito. A gente lembra que Domingos Brazão já foi empresário ligado principalmente ao ramo dos combustíveis, vereador, deputado estadual por 5 mandatos consecutivos antes de assumir o cargo no TCE em 2015. Ele chegou a ser preso em 2017 num desdobramento da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro por suspeita de receber propina para fazer vista grossa em desvios no governo de Sérgio Cabral e voltou ao cargo no TCE no ano passado. O nome de Domingos Brazão não é exatamente uma novidade em relação às investigações sobre a morte de Marielle Anderson, porque ainda em 2019 o político foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de tentar obstruir essas investigações sobre a execução deles por meio aí de articulação envolvendo falsos testemunhos, enfim, tentando desviar o rumo das investigações. E agora, quase 6 anos depois do crime, o ministro Flávio Dino disse que o caso jamais ficou parado e que a investigação pode estar relacionada com outros crimes no estado do Rio. Jamais esse caso ficou parado. Há uma equipe dedicada a esse caso. Houve uma recuperação de provas que estavam, naquele momento, ainda numa análise preliminar. E essa reanálise de provas resultou na delação do Elcio. E essa delação do Elcio confirma a autoria material imediata. Faço questão de mencionar que essa investigação não está separada de um conjunto de outras providências no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é marcado hoje pela existência de um bloco criminoso. E quando você investiga um caso, você está investigando outros 10, outros 20 ou outros 30 ao mesmo tempo. Flávio Dino entende que a delação por si só não é suficiente, que precisam aí de outros elementos para corroborar, né, e, enfim, dar um fim nessas investigações. Ainda nessa semana, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, garantiu que o crime vai ser esclarecido em breve, como o próprio Flávio Dino já tinha dito no início do ano.
Hoje, o ex-policial militar Elcio de Queiroz, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia e o PM reformado Rony Lessa estão presos, acusados de envolvimento nos assassinatos e, segundo as investigações, qual era a participação de cada um. Elcio foi quem dirigiu o veículo usado para cometer o crime, Rony foi o atirador e Maxwell participou de uma primeira tentativa frustrada de assassinato e também ajudou no desaparecimento de provas. Elcio também já delatou, fez a delação, só que parte do que ele disse segue sob sigilo justamente para não atrapalhar o andamento das investigações. A gente procurou o atual advogado de Rony Lessa, ele disse que não sabe de qualquer delação e que se Lessa realmente tiver optado por delatar, ele vai deixar o caso. Em publicação na internet, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, afirmou que a família espera os comunicados e resultados oficiais das investigações. Numa nota pública, inclusive, as famílias de Marielle e Anderson disseram que aguardam com esperança de que a delação de Rony Lessa apresente, de fato, novos elementos probatórios que representem um avanço significativo na busca por justiça. A gente lembra que Marielle e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio. Bom, tô vendo aqui a biografia do Brazão. O Domingos é o mais novo da família, né? São 6 irmãos, mas ele é o líder do clã político do grupo e também foi o primeiro a entrar, de fato, para a política tradicional. Em 1996, como o Dobal lembrou, quando ele se elegeu vereador na cidade do Rio de Janeiro. E aí, em 2000, saiu candidato a prefeito. Nessa época, ele já era deputado estadual. Ele já tinha conseguido uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ficou em 8º lugar, né? Não chegou nem perto de ser eleito, mas no Brasil nem sempre os candidatos são candidatos para serem eleitos, né? Ele ganhou visibilidade, ganhou nome, ganhou poder político e ganhou, portanto, várias reeleições seguidas desde então. Ele já foi preso, né? Como lembrou também o Dobal, durante a época da Lava Jato, em 2011, chegou a ter um mandato cassado por um escândalo de corrupção, mas ele recuperou na justiça o direito ao cargo e ele já matou uma pessoa. Ele matou um vizinho, ele resolveu uma disputa ali entre vizinhos atirando em um homem quando ele tinha 22 anos, mas ele argumenta que foi uma morte em legítima defesa, embora o inquérito policial tenha mostrado que ele tenha efetuado os disparos pelas costas, enquanto ele perseguia 2 homens. Enfim, o caso nunca foi submetido a júri popular, tramitou durante 15 anos, a denúncia foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando o Brazão já era deputado estadual, portanto, essa página está virada e perante a lei, pelo menos nesse particular, nesse recorte, ele é um homem inocente. Ontem a gente viu nas redes sociais um movimento francamente ridículo, né? De ver no colo de quem o Brazão caía. Se era no colo da esquerda ou no colo do Bolsonaro, porque ele apareceu lá numa fotografia fazendo campanha, numa campanha na década passada para Dilma Rousseff, usando um adesivo da Dilma no peito, ao lado de Eduardo Cunha. Veja só a ironia. Aí depois surgiu também um vídeo em que ele faz campanha para Jair Bolsonaro. Então, foi a esquerda que mandou matar, foi Bolsonaro. As duas discussões são completamente vazias, estéreis. Primeiro porque essa do adesivo da Dilma chega a ser ridículo, né? Até pelo fato de que ele está ao lado do Eduardo Cunha. Vai chamar o Eduardo Cunha de petista. Em relação ao Bolsonaro, também nunca entendi por que cresceu entre a esquerda essa obsessão de que Bolsonaro teria sido o mandante do crime. Isso nem fazia muito sentido, ele era deputado federal. Já era um pré-candidato à presidência. Por que mandaria assassinar uma vereadora no Rio de Janeiro a quem nem conhecia? Ele tem um filho que é vereador no Rio de Janeiro, sim, mas há muitos outros vereadores. E veja, o Carlos Bolsonaro, quando da morte de Marielle, ele foi lá e fez um texto lamentando o crime. Ele foi elegante, por incrível que pareça. Depois ele tirou, provavelmente a mando do pai, tirou aquele texto da internet. Como lembrou bem o tio Rei ontem no É da Coisa, a extrema-direita sempre fez pouco caso da morte da Marielle. Isso sim. Né? A gente viu um assessor de um deputado lá indo até a Câmara dos Deputados usando uma camisa em que se lia Marielle vive e embaixo enchendo o saco. Essas pessoas transformaram uma mulher que foi fuzilada pelo crime organizado em uma adversária política. Isso é inacreditável. Mas isso não significa que
o ex-presidente tenha sido mandante ou tenha participado de alguma maneira da encomenda da morte da Marielle. Nunca entendi essa obsessão. E mais uma vez invoco aqui o Reinaldo Azevedo, na coluna dele agora há pouco, que foi muito bem ao dizer, essas discussões pouco valem, o que vale é a gente entender as entranhas da milícia, do tráfico de drogas, os dois meio que já não se distinguem muito, né, hoje em dia, e o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro? Até onde vão os braços dessa gente? Quem é que está lucrando com a guerra que a gente está vendo atualmente? Qual será a nova dinâmica da milícia? Quando a gente vê uma guerra acontecendo, milicianos sendo executados, o primeiro pensamento pode ser aquele: eles que se matem entre si, melhor pra gente. Mas não é. Porque no final haverá alguém ali com mais poderes do que havia antes. Com poderes talvez mais concentrados e alguém que consiga desenvolver uma estrutura para tornar a cidade ainda mais refém do crime organizado. Isso é o que a gente tem que... É nisso que a gente tem que prestar atenção. E não em, foi a esquerda, foi a direita. Essa é uma discussão estérea, aliás, como todas as discussões do tipo. Estéria e histérica. Que acontecem... Estéreo e histérica. Isso. Histérica e estéreo, exatamente. Como discussões do tipo que acontecem nas redes sociais. A associação acho que se deu mais, porque Rony Lessa era vizinho de Jair Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra, da família Bolsonaro. E como há toda uma especulação em torno dos tentáculos da milícia, quem é que age, quem é que não age, então a associação se deu, imagino que mais por esse meio, mas as investigações assim, não indicaram nunca, né? nada. Ainda assim é uma associação indireta. Enfim, Exato. ainda há muito a ser desvendado nesse caso. A gente não está nem perto do desfecho do assassinato da Marielle.